Bom dia, gente. A aula de hoje é sobre crase. O que é crase? Na verdade, é um fenômeno, né? A crase, a gente indica esse fenômeno com um acento grave. O acento grave é um acento pequenininho, assim, inclinado à esquerda, que se põe antes da letra A, certo? Então, aqui, ó, tá a explicação. Quando se une preposição a mais artigo a, vai dar esse fenômeno que vai levar o acento grave, né? Que é esse acento inclinado à esquerda, e que indica que aqui tem duas vogais juntas. Aliás, que tem dois As. Tem uma preposição e um artigo. Agora a gente vai ver dentro da gramática, né? Quais são os casos. Então, por exemplo, aqui, ó, o professor vai apelar à diretora. Quem apela, apela a alguém. Sempre você vai ver que o verbo apela a alguém, está exigindo já a preposição. Porque na maioria das vezes, não é você que vai construir a frase na hora de uma redação. Então você tem que entender o seguinte: você não vai só indicar com acento à esquerda, você vai formular a frase toda. Então, se o professor vai apelar à diretora, aqui, tanto tem o a que foi exigido pelo verbo, como tem o a que antecede o substantivo diretora, porque diretora não é um substantivo feminino. Então aqui você tem a preposição mais a artigo, que é essa explicação aqui, certo? Este relógio pertenceu à rainha I de Portugal. Ó, veja bem. Quem pertence, pertence a alguém ou a algo, né? Assim, pertence a. Então, esse a, que é a preposição, esse a preposição aqui, foi exigido pelo verbo. E o outro a é porque o substantivo rainha é um substantivo feminino, ele admite o artigo a. Então, você vai ter a mais a, que vai dar igual a com esse acento inclinado à esquerda, que a gente chama de crase. A gente diz assim, tem crase, mas na verdade a gente deveria dizer assim, é uma crase aí. Então, se criou essa frase, todo mundo repete, até os professores dizem, tem crase, mas na verdade tem acento grave que indica crase, certo? O advogado aludiu às dúvidas que ainda pairam sobre esse caso. A frase toda era assim, porque não coube aqui. O advogado aludiu às dúvidas. Aludiu fez referência a algo. Ó, aludiu, quem alude, alude a algo. Alude a algo. Então, tá vendo que tem uma preposição aqui já exigida pelo verbo. Então, aludiu a. Então, dentro desse a, você tem tanto a preposição quanto o artigo da palavra dúvida, porque dúvida é um substantivo feminino. Tá aqui no plural, mas tudo bem, foi colocado já. Então, aqui tem a junção dos dois a, preposição mais artigo. Os deputados pensam em resistir à argumentação do governo. Em resistir a quê, né? Resistir. Quem resiste, resiste a algo. Então, veja que aqui, já pelo verbo, existe a presença de uma preposição. Então, esse a é a mistura de preposição exigida pelo verbo, mais o artigo, já que aqui é um substantivo feminino, né? A argumentação, certo? Então, a crase acontece assim, com a junção de uma preposição mais um artigo feminino. Eu vou agora mostrar quando é que você não vai usar crase. É claro que eu não coloquei todos os casos, que você não aprende tudo de uma vez, assim, aborrece e cansa. Mas vamos ver quando não se usa crase. Ó, não se usa crase antes de verbo. Então, aqui, ó, ela ficou a ver navios. Não vai haver crase, porque aqui é só uma preposição, certo? Ver é um verbo, então não existe como ter um artigo aí. Andou a cavalo. Cavalo aqui, né, é uma palavra masculina, então não existe a admissão de um artigo a. Aí, se você fosse colocar um artigo, seria o. Então, aqui apenas tem um a, que é do verbo andar, que é do modo como se anda.
Ele só fez referência a questões menores. Ó, observe aqui, ó. Questões é uma palavra feminina, mas ela está no plural. Então a gente vai chamar de palavras genéricas. Quando ela está no sentido generalizado. Então, se ela está no sentido generalizado aqui, ela não está com o sentido de dizer uma só questão. São questões várias. Então, diante desse substantivo, não tem como usar um artigo, certo? Poderia até ser feminino, mas não aceita, a ideia não aceita. Então, ó, ele só fez referência a questões menores. Então, aqui apenas tem uma preposição, tá certo? Bom, eu acho que com isso você já consegue fazer o exercício. Existem muito mais regras, mas não posso ensinar todas porque você não aprende. Vamos tentar agora?